Leituras do livro da Bíblia. Dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, no primeiro livro de Crônicas, capítulos 13, capítulo 14, capítulo 15 e capítulo 16. Escutemo-nos e lemos juntos neste exato momento. 1 Crônicas 13. O retorno da arca. Davi teve conselho com os chefes de milhares e de centenas, com todos os príncipes. E disse a toda a Assembleia de Israel: Se achais bom e isso parece vir do Senhor, nosso Deus, enviemos, sem tardar, mensageiros a nossos irmãos, em todas as regiões de Israel, como também aos sacerdotes e levitas, em todas as localidades onde estão suas pastagens, para que se juntem a nós. E tornemos a trazer para nós a arca de nosso Deus, pois não cuidamos dela no tempo de Saul. E toda a Assembleia achou bom agir desse modo, porque isso pareceu conveniente a todo o povo. Davi convocou todo o Israel, desde o Senhor no Egito até a entrada de Emate, a fim de trazer de Cariatiarim a arca de Deus. Davi, com todo o Israel, subiu a Bala, em Cariatiarim de Judá, para trazer de lá a arca do Senhor Deus, do Senhor que tem seu trono sobre os querubins, diante da qual seu nome é invocado. A arca de Deus foi colocada num carro novo e a trouxeram da casa de Abinadab. Oza e Aio conduziam o carro. Davi e todo o Israel dançavam diante de Deus, de toda a sua alma, cantando com acompanhamento de cítara, de harpas e tamborins, de símbalos e trombetas. Quando chegavam à eira de Quidom, Oza estendeu a mão para suster a arca de Deus, porque os bois, tropeçando, a tinham feito inclinar. A ira do Senhor se inflamou contra Oza, e o feriu, porque estendera sua mão para a arca. Davi ficou contristado porque o Senhor ferira Oza, e esse lugar traz ainda hoje o nome de Feretes Oza. Nesse dia, Davi teve medo de Deus. Como, disse ele, faria eu entrar a arca de Deus em minha casa? E Davi não acolheu a arca em sua casa, na cidade de Davi. Ele a mandou levar à casa de Obededom, de Gete. A arca de Deus ficou durante 3 meses com a família de Obededom, na sua casa. 1 Crônicas 14. O palácio e a família de Davi. Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, com madeiras de cedro, pedreiros e carpinteiros, para construir-lhe um palácio. E Davi reconheceu que o Senhor o confirmava rei de Israel, pois que seu reino era exaltado por causa de Israel, seu povo. Davi tomou ainda mulheres de Jerusalém e gerou filhos e filhas. Eis os nomes dos filhos que teve em Jerusalém: Samua, Sobade, Natã, Salomão. Gebar, Elissua, Elifelete. Noga, Nafeg, Jafiá. Elisama, Baleada e Elifalete. Davi derrota os filisteus. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido sagrado rei de todo Israel, subiram todos para prendê-lo, mas ele o soube e saiu-lhes ao encontro. Contudo, os filisteus que vinham espalharam-se pelo vale de Refaim. Davi consultou a Deus: subirei contra os filisteus? Entregá-los-eis em minhas mãos? E o Senhor disse-lhe: sobe e entregá-los-ei em tuas mãos. Subiram, portanto, a Baal-Farazim, e lá Davi os desbaratou. Disse então ele: Deus dispersou meus inimigos, por minha mão, como se dispersam as águas, por isso esse lugar se denominou Baal-Farazim. Ali abandonaram eles seus deuses, e Davi os mandou queimar. Os filisteus espalharam-se novamente pelo vale. Davi consultou de novo a Deus, e este lhe respondeu: não te ponhas a persegui-los. Quando ouvires um ruído de passos nas copas das amoreiras, então começarás o combate, porque Deus sairá diante de ti para desbaratar o exército dos filisteus. Fez Davi o que Deus lhe ordenava, e derrotou o exército dos filisteus desde Gabaom até Gazer. A fama de Davi espalhou-se por todos os países, e o Senhor tornou-o temível para todas as nações.
1 Crônicas 15. A arca é levada para Jerusalém. Davi construiu casas para si na cidade de Davi. Disse, então, Davi: a arca de Deus só pode ser carregada por levitas, pois são eles que o Senhor escolheu para carregá-la e para servi-la perpetuamente. Davi convocou todo o Israel em Jerusalém, para fazer subir a arca do Senhor ao lugar que lhe havia preparado. Reuniu os filhos de Arão e os levitas. Dos filhos de Caate, Uriel, o chefe, e seus 120 irmãos. Dos filhos de Merari, Asaia, o chefe, e seus 220 irmãos. Dos filhos de Gerson, Joel, o chefe, e seus 130 irmãos. Dos filhos de Elisafã, Semeías, o chefe, e seus 200 irmãos. Dos filhos de Hebron, Eliel, o chefe, e seus 80 irmãos. Dos filhos de Osiel, Aminadab, o chefe, e seus 112 irmãos. Davi chamou Sadoque e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semeías, Eliel e Aminadab. E disse-lhes: vós sois os chefes das famílias levíticas. É porque não fostes vós, que o Senhor, nosso Deus, feriu na primeira vez, pois não a fomos procurar como manda a lei. Os sacerdotes e levitas santificaram-se, portanto, para fazer subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos de Levi, como o tinha ordenado Moisés, segundo a palavra do Senhor, levaram a arca aos ombros, por meio de varais. Davi disse aos chefes dos levitas que estabelecessem seus irmãos como cantores com instrumentos de música, cítaras, harpas e símbalos, para que sons vibrantes e alegres se fizessem ouvir. Os levitas constituíram Emã, filho de Joel, e dentre seus irmãos, Asaf, filho de Baraquias. E com eles, seus irmãos de segunda ordem. Os cantores, Emã, Asaf e Etã, tinham símbalos de bronze para fez-los retinir. Zacarias, Osiel, Semiramô, Jaiel, Ani, Eliabe, Maásias e Banaías tinham cítaras em soprano. Matatias, Elifalu, Macenias, Obededom, Jeiel e Osazil tinham harpas na oitava inferior, para conduzir o canto. Conenias, chefe dos levitas para o transporte, dirigia o transporte, pois era entendido nisso. Baraquias e Elcana eram porteiros da arca. Os sacerdotes Sebenias, Josafá, Natanael, Amassaí, Zacarias, Banaias e Eliezer tocavam trombetas diante da arca de Deus, Obededom e Jeías eram porteiros da arca. Davi, os anciãos de Israel e os chefes de 1000 foram para retirar da casa de Obededom a arca da aliança do Senhor, e para transportá-la no meio de regozijo. Foi com a assistência de Deus que os levitas transportaram a arca da aliança do Senhor. Davi estava revestido de um manto de linho fino, e da mesma forma todos os levitas que transportavam a arca, os cantores e conenias que dirigia o transporte da arca entre os cantores, Davi estava ainda revestido de um efode de linho. Todo o Israel, ao fazer subir a arca da aliança do Senhor, soltava brados de júbilo, ressoando trombetas, trompas e símbalos, retinindo cítaras e harpas. Quando a arca da aliança do Senhor entrava na cidade de Davi, Micol, filha de Saul, que olhava pela janela, viu que o rei saltava e dançava, e desprezou-o no seu coração. 1 Crônicas 16. Fizeram entrar a arca do Senhor e colocaram-na no meio do pavilhão que para ela Davi tinha levantado, e ofereceram a Deus holocaustos e sacrifícios pacíficos. Depois desse oferecimento de holocaustos e sacrifícios pacíficos, Davi abençoou o povo em nome do Senhor. Em seguida, distribuiu a todos os israelitas, homens e mulheres, a cada um pão, um pedaço de carne, e um bolo de uvas secas. Davi colocou, diante da arca do Senhor, levitas encarregados do serviço, que invocavam, celebravam e louvavam o Senhor, Deus de Israel. Eram eles,
Asaf, o chefe. Os sacerdotes Banaias e Jaziel tocavam continuamente a trombeta diante da arca da aliança do Senhor. O salmo de gratidão de Davi. Foi naquele dia que Davi encarregou Asaf e seus irmãos de celebrar o Senhor. Celebrai o Senhor, aclamai o seu nome, apregoai entre as nações as suas obras. Cantai-lhe hinos e cânticos, anunciai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos do seu santo nome, rejubile o coração dos que procuram o Senhor. Recorrei ao Senhor e ao seu poder, procurai continuamente sua face. Recordai as maravilhas que operou, seus prodígios e os julgamentos por seus lábios proferidos. Ó descendência de Israel, seu servo, ó filhos de Jacó, seus escolhidos. É Ele o Senhor, nosso Deus. Recordai sem cessar suas alianças, a palavra que empenhou a 1000 gerações. Que garantiu a Abraão e jurou a Isaque. E confirmou a Jacó irrevogavelmente e a Israel como aliança eterna. Quando disse, eu te darei a terra de Canaã, como parte da tua herança. Quando não passavam de um reduzido número, minoria insignificante e estrangeiros na terra. E andavam errantes de nação em nação, de reino em reino. Não permitiu que ninguém os oprimisse e castigou os reis por causa deles. Não alçais tocar nos que me são consagrados nem maltratar os meus profetas. Cantai ao Senhor, terra inteira, anunciai cada dia a salvação que ele nos trouxe. Proclamai às nações a sua glória, a todos os povos as suas maravilhas. Porque o Senhor é grande e digno de todo o louvor, o único temível de todos os deuses. Porque os deuses dos povos, sejam quais forem, não passam de ídolos. Em seu semblante, a majestade e a beleza, em sua morada, o poder e a felicidade. Tributai ao Senhor, famílias dos povos, tributai ao Senhor a glória e a honra. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e chegai à sua presença, adorai o Senhor com ornamentos sagrados. Diante dele estremece a terra inteira e não vacila, porque ele a sustém. Alegrem-se os céus e exulte a terra, e confessem as nações, o Senhor é Rei. Retumbe o oceano e o que ele contém, regozijem-se os campos e tudo o que existe neles. Jubilem as árvores da floresta com a presença do Senhor, pois ele vem para governar a terra. Louvai o Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia é eterna. Dizei, salvai-nos, ó Deus de nossa salvação, e recolhei-nos e salvai-nos de entre as nações, para que possamos celebrar o vosso santo nome e ter a satisfação de vos louvar. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, pelos séculos dos séculos. E todo o povo disse, Amém. E louvai o Senhor. Davi deixou ali, diante da arca da aliança do Senhor, Asaf e seus irmãos para fazerem continuamente o serviço diante da arca, segundo o seu dever de cada dia. Igualmente Obededom, com seus irmãos, em número de 68. Igualmente o sacerdote Sadoque e os sacerdotes seus irmãos, diante do tabernáculo do Senhor, no lugar alto de Gabaon. Para oferecer holocaustos ao Senhor, dia a dia, pela manhã e pela tarde, sobre o altar dos holocaustos, e para cumprir tudo o que está escrito na lei que o Senhor deu a Israel. Com eles estavam Emã, e Ditum e os outros que tinham sido escolhidos e designados nominalmente para louvar o Senhor, porque sua misericórdia é eterna. Tinham consigo trombetas e símbolos para tocar, e instrumentos para os cânticos de Deus. Os filhos de Ditum estavam encarregados da porta. Depois, todo o povo retornou para suas casas. Amanhã, dando continuidade às leituras do livro da Bíblia no primeiro livro de Crônicas, capítulos 17, capítulo 18, capítulo 19 e capítulo 20. Paz e bênçãos a todos.